Bom dia, Pai do Senhor. Hoje é dia 7 de setembro de 2025, um domingo. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça e que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora em tua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, tudo se confia da minha pessoa, meu Deus. Eu te peço, visita esse irmão, essa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra, que eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas, é o que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Preciosa palavra do Senhor hoje está em 2 Samuel 4, o assassinato de Ibozete. Ao saber que Abner havia morrido em Hebrom, Ibozete, filho de Saul, perdeu a coragem e todo Israel ficou alarmado. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa santa e preciosa palavra no momento de João 3,30, que a missionária Nadir Albano desapareça, e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito de Deus apareça, porque o objetivo do canal é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é, para que teu nome venha a ser proclamado, Senhor, através da sua palavra, como o Senhor diz, Pai, conhecereis a verdade vos libertará, que Jesus seja na Yassude como na engrandecido, e que eu diminua sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus? Amém? A palavra vai dizer aqui que ao saber que Abner havia morrido em Hebrom, Ibozete, filho de Saul, perdeu a coragem e todo Israel ficou alarmado. Ora, o filho de Saul tinha ao seu serviço 2 líderes de grupo de ataque. Um deles chamava-se Baaná e o outro Racabe, ambos filhos de Rimon, de Berote, da tribo de Benjamim. A cidade de Berote era considerada parte de Benjamim. O povo de Berote fugiu para Gitaim. Até hoje vive ali como estrangeiro. A gente lembra que que Abner, ele era, bem dizer, o braço direito de Ibozete. Até Ibozete lhe fazer uma fala, assim, totalmente, que para ele foi uma afronta, falando de desrespeito, né? Dizendo que ele havia, né, dormido com a... Como é que se diz, gente? Tá aqui no capítulo, que ele havia dormido com... Vamos lá. No 3, né? 2 Samuel 3, para vocês entenderem. 3, versículo 6, tá? Enquanto transcorria a guerra entre a família de Saul e de Davi, Abner foi se tornando poderoso na família de Saul. Saul tivera uma concubina chamada Rispa, filha de Aiá. Certa vez, Ibozete perguntou a Abner, por que você se deitou com a concubina de meu pai? Então, tipo, ele viu aquilo como uma afronta. Para Abner foi uma afronta ele dizer, né, que ele havia dormido com a concubina de Saul. Por quê? Porque Abner já pensou na mente dele, né? Ele achou, né? Segundo alguns historiadores dizem, que Abner viu isso como uma traição, tá? De Ibozete. Uma maneira de estar querendo, tipo, pegá-lo alguma coisa, uma suspeita de um ato, né? De uma conspiração. Que se Abner fazia parte de alguma conspiração para usurpar o trono dele. Então, né? E diz no 8 que Abner ficou furioso com a pergunta de Ibozete e exclamou, por acaso sou eu um cão a serviço de Judá, né? Então, aí a partir disso, ele fica tão furioso que ele vai atrás de Davi, né? E diz que quer proclamar Davi como rei, ok? Até agora tenho sido fiel à família de Saul, né? Ele falando, né? Até agora tenho sido fiel à família de Saul e aos seus parentes, amigo deles, e não deixei que você caísse nas mãos de Davi. Agora você me acusa de um delito envolvendo essa mulher? Aí ele fica furioso, né? Que Deus, aí ele vem e diz assim, né? Que Deus me castigue com todo rigor se eu não fizer por Davi o que o Senhor lhe prometeu sob juramento. Tirar o reino da família de Saul e estabelecer o trono de Davi sobre Israel e Judá e de Dan e Berseba. Aí, né, cria todo esse conflito. É onde a gente entra aqui num capítulo, né, no capítulo 4, ok? Aí vamos prosseguir. Nos 4. Jonas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jonas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela a deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Aqui começa a contar a história de Mefibosete, filho de Jonas, né? Como que Mefibosete ficou aleijado, ok? E aconteceu então
que Recabe e Beaná, filhos de Rimom, de Berote, foram à casa de Ibosete na hora mais quente do dia, na hora do seu descanso do meio-dia. Os dois entraram na casa como se fossem buscar trigo, transpassaram-lhe o estômago e depois fugiram. Então, mataram, né, gente? Ibosete, ok? Traição. Tinha muito disso, igreja de usurpar trono. Mas Davi não usurpou, não, tá? Davi deixou o tempo de Deus ser na vida dele. Vamos lá. Eles haviam entrado na casa enquanto Ibosete estava deitado em seu quarto. Depois de o transpassarem e o matarem, cortaram-lhe a cabeça. Eles tinham muito disso. Era algo, uma maneira de querer mostrar que o seu adversário estava derrotado. Davi não fez isso com o gigante filisteu? Arrancou-lhe a cabeça também, tá? Levaram a cabeça de Ibosete a Davi em Hebrom e lhe disseram: aqui está a cabeça de Ibosete, filho de Saul, teu inimigo que tentou tirar-te a vida. Hoje o Senhor vingou o nosso rei e o Senhor de Saul e a sua descendência. Simples assim, gente. Simples assim, né? Olha qual é a reação de Davi. Aleluia, glória a Deus. Davi respondeu a Recabe e a Baná, seu irmão, filho de Rimom e Berote: juro pelo nome do Senhor que me tem livrado de todas as aflições. Quando um homem me disse que Saul estava morto, pensando que me trazia boa notícia, eu agarrei e o matei em Ziclag, como recompensa pela notícia que trouxe. Muito mais agora que homens ímpios mataram o inocente em sua própria casa e em sua própria cama, vou castigá-lo e eliminá-lo da face da terra, porque vocês fizeram correr sangue dele. Então, Davi, ele tinha muito temor disso, né? Então, eles acharam que ia agradar Davi. Não, Davi não se agradou não, tá? Foi a mesma coisa que Davi fez com o moço, que, né, mataram, que o rapaz mentiu falando que matou Saul, né? Então, Davi, ele não se agrada dessa situação, né? Então, ele diz assim: quando o homem me disse que estava morto, pensando que me trazia boa notícia, eu agarrei e o matei em Ziclag, como recompensa pela notícia que me trouxe, né? Então, assim, com vocês vai ser a mesma coisa, porque Davi, ele não tinha prazer, porque ele queria que Deus vingasse, né? Então, assim, mas homens não colocassem a mão, né? Porque a família de Saul, querendo ou não, era a família ungida de Deus com o rei. E ele era rei, né? Ungido por Deus. Então, essa notícia não lhe alegrou o coração, né? Então, ela falou: não, vou castigar, como assim? Vocês são piedosos, como assim? Vou eliminar vocês, vocês não poderiam ter feito isso, né? E no 12, então Davi deu ordem a seus soldados e eles o mataram. Depois cortaram as mãos e os pés dele e penduraram os corpos junto ao açude de Hebrom, mas sepultaram a cabeça de Ibosete no túmulo de Abner em Hebrom. Então, igreja, Davi, ele tinha muito disso, ele tinha um temor de Deus, né? De tocar no ungido de Deus. Então, é muito interessante, porque Deus havia dado o trono para ele, mas ele não queria usurpar, ele não queria matar, ele queria que Deus fizesse, pelos seus próprios meios, né? Então, assim, e esses homens foram infelizes ao levar esse recado para Davi, achando que Davi ia, que bom! Aí, mas Davi era diferente, né? Então, e Davi manda ele arrancar as mãos e os pés, né? Não, vocês não, como assim? Como assim, né? E aí, né, Davi se torna rei. Amanhã a gente vai estar vendo isso, tá bom? Deus abençoe. Que a gente venha ter um coração assim. Nós somos falhos, igreja, né? Mas que Deus, ele venha vingar, né? Na Iasoda, como nas nossas causas. Que a gente não venha colocar a mão, né? A gente não pode colocar a mão, igreja, porque nós somos servos do Senhor, a gente tem que ser diferente. Não podemos, né, nos enveredar pela maldade, pela justiça, né? Pela injustiça do homem, né? Os servos do Senhor têm que agir diferente. Aquele que não é servo, que não entende os mistérios de Deus, as coisas espirituais, ele põe a mão, ele briga, ele xinga, né? Mas nós não podemos ser coniventes com o pecado de maneira nenhuma, de jeito nenhum, né? A gente tem que lutar pelo que é justo, né? Não aceito, meu filho, se você é adepto à corrupção, é um problema seu, mas para mim não, porque o meu Deus não participa, não compactua dessas imundícias, então eu também não vou compactuar. Que Deus venha fazer justiça sobre as nossas vidas, amém? Que Deus abençoe vocês, tenha
Uma semana abençoada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fique na paz.